Olá pessoal, hoje falaremos de One, música do Metallica importante na história do heavy metal, muito influente e muito importante para o próprio Metallica. É uma música que fala de guerra e de temas mais polêmicos ainda, como eutanásia e desejo de morte, se é que vocês entendem. É aquele tipo de música que, se a gente fala abertamente sobre ela, o algoritmo do YouTube odeia, mas a gente vai tentar aqui dar um jeito de conversar sobre ela. A ideia do vídeo é a gente analisar o One, tanto como obra estética, ou seja, a gente vai escutar ela e fazer uma análise rapidinha, como também histórica. Então a gente vai falar de alguns componentes históricos e entender o One enquanto um produto cultural de sua época. Então, já para vocês saberem do que se trata o vídeo, vamos tentar fazer um esquema aqui. Primeiro a gente vai fazer aqui uma análise da escuta da obra, depois a gente vai analisar aqui o contexto histórico aqui nessa segunda parte, e no terceiro a gente vai tentar responder essas perguntas aqui. É como se a gente estivesse juntando todas as informações aqui para tentar entender o One, o Metallica, mas também processos históricos da música, do entretenimento. E vocês vão notar que o que a gente está analisando aqui não é simplesmente o One do Metallica, mas diversas práticas musicais desse tempo e que influenciam a nossa vida até hoje. E isso acontece porque tanto a música quanto o artista, eles são produto de um tempo. E com isso eu vou tentar mostrar para vocês como o Metallica, ao aderir aqui à indústria cultural, ele vai fazer a passagem do underground para o mainstream. O underground seria um tipo de circuito da música das pessoas que não são famosas. O mainstream já caracteriza os artistas famosos, que a gente pode pensar hoje como a Katy Perry ou atualmente o próprio Metallica até hoje, né? Então, para começar, o One foi uma música que ela foi lançada em 1988 no álbum Injustice for All, que foi o quarto álbum de estúdio da banda. E era um álbum que utilizava como base a crítica da noção de justiça. No caso da One, ela vai ser uma música inspirada no livro Johnny Got His Gun, do Dalton Trumbull, que é um livro de 39, e ele vai contar a história do Joe Bonham, né, que é um recruta servindo na Primeira Guerra Mundial, que um dia ele acorda e vai perceber que a sua mobilidade, os seus sentidos deixaram de existir, porque ele vai acordar numa cama de hospital, sem braços, sem pernas, não vai enxergar e também não vai ter o maxilar funcionando. Então ele não tem sentidos e órgãos que ajudam ele a se comunicar, mas ele continua lúcido, ele continua consciente. Ele vai ser entendido como no estado de morte cerebral, mas na verdade ele vai estar na cama do hospital pensando sobre os acontecimentos que aconteceram com ele na guerra, seus acontecimentos na vida, momentos importantes para ele. Então o livro vai se passar nessas memórias do Joe e na sua incapacidade de se comunicar com o mundo externo. Então vai também ter o mundo externo, a vida no hospital, até o momento em que ele vai desenvolver uma forma de se comunicar, mexer na cabeça por código Morse. É um negócio muito interessante. E essa passagem do livro vai ser toda sobre essa relação entre a consciência, as lembranças importantes e também os momentos em que ele vai se revoltar contra a vida, contra a sua situação e vai desejar a própria morte. E tem essa entrevista aqui que o vocalista da banda, o James Hetfield, aqui no meio, ele vai contar sobre como ele ficou sabendo dessa história desse livro e como isso acabou instigando ele futuramente a fazer a música. The guy has no senses. Where did this song... First of all, how do you start writing a song about all this? My brother, older brother Dave, he also played in a band, played drums. I don't know, he told me a story about, I guess, he was reading a book, which was Johnny Got His Gun, telling me about this guy who, he was like a prisoner in his own body. And I related to that because I felt that. Not that I couldn't speak or hear or use my limbs, but for some reason I connected with that, like being stuck in your own skin and how uncomfortable that can feel. And that would be like the ultimate hell, where you can't communicate to anybody. Então aí já temos umas informações bem interessantes, né? Ele diz que ele entendeu a ideia pela incapacidade de se comunicar com o mundo externo e que isso poderia ser o inferno final. E posteriormente vão lançar um filme do Johnny Got His Gun em 71. Vai ser importantíssimo para o One, porque eles vão comprar os direitos do filme para usar no clipe. Então agora vamos dar uma analisada na música. Eu fiz um esquema aqui no Excel, vocês estão achando que é mole a vida de músico? Eu fiz um esquema aqui para análise, antes da gente ouvir. Pode estar escrito um monte de coisa aqui, mas fica tranquilo. Olha só, a música, vocês vão perceber que é como se elas tivessem dois momentos que eu vou querer que vocês prestem atenção quando a gente for escutar. O primeiro momento vai ser aquela parte que vai ter a introdução, a estrofe, o refrão. Vai ter um momento
momento da consciência, que vai ter a letra, canto mais tranquilo, vai ter um refrão explosivo e uma explosão bem curta, vai voltar para a consciência, depois vai ter essa explosão de novo, de raiva, né? Essa raiva vai aumentar, vai ter uma passagem instrumental para uma segunda parte da música, que ela vai ter uma estrutura interessante. Vai ter um novo verso, vai ter uma nova forma de cantar, um novo instrumental e uma nova estrofe musical, que vai ficar intercalando entre essa estrofe com um instrumental pesado, aí a estrofe depois vai vir mais pesada ainda, vai ter um instrumental mais explosivo ainda e no final vai ser só porradaria, né? Que eu coloquei aqui com Não Me Segura. Ah, agora chegou o grande momento. Eu peguei o clipe aqui, peguei uma versão que tinha uma legenda para ajudar as pessoas a entenderem. Importante vocês saberem que o clipe ele vai estar misturado entre a banda tocando e o filme. Então eu peguei o fone aqui, faz muito tempo que eu não escuto essa música de modo engajado, vamos ver o que vai acontecer. The cerebrum has suffered massive and irreparable damage. You never know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where am I? Father? What happened? I need help. What is democracy? What is democracy? Got something to do with young men killing each other, I believe. When it comes my turn, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten son. It is impossible for a decerebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins them. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where am I? I can't remember anything. Can't tell if this is true or dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops me. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left of me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for death. Oh please God, wake me. I just wanna Rapidamente, esse começo aí, agora que eu sou pai, ele ainda me pega um pouco mais do que na época. Eu lembro que eu achava muito perturbadora essas falas nesse clipe. Voltando à nossa análise lá, vocês podem ver essa parte como ela foi. Foi uma introdução longa, preparou quando o James canta, aquele instrumental com as guitarras ainda limpas, tenta representar essa questão da consciência, ele está falando, ele está percebendo, e quando ele se inconforma, entra o refrão com mais peso, mais intensidade. Aí eles vão retornar à questão da consciência e depois a raiva novamente. Vamos continuar. and chopped off everything. Oh God. Please make them hear me. They won't listen. They won't hear me. Hear me. Back in the womb, it's much too real. In Pump's life that I must feel, but can't look forward to reveal. Look to the time when I live, fed to the tube that sticks in me, just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh please God, wake me. It's like a piece of meat that keeps on living.
Aí vai voltar para aquilo que eu falei, né? Parte mais aliviada, consciente. E vocês vão ver como eles fazem a jogada de um jeito muito interessante com o clipe, né? Porque no clipe, diferente da música original, ele vai colocar essas falas junto com o instrumental. Então ele vai criar uma dinâmica em que as falas do filme, que vai ter até um tom meio fúnebre, que vai complementar com toda essa tristeza que tem sobre a música. Agora aquela parte que eu falei que vai ter uma sessão que vai ser parecido como se fosse uma outra música, né? Mas ainda sendo continuidade. E aqui você vai ver todo o desespero do personagem, que ele vai perder todo o sentido de consciência e vai se entregar à raiva. E a música vai fazer isso tanto no instrumental como o jeito como o James vai cantar. Então daqui por diante ela só vai crescer na expressão de raiva. This has a dignity all its own. I'm in terrible trouble and I need help. Don't you remember when you were little? How you and Bill Harper used to string a wire between the two houses so you could telegraph to each other? You'll remember the Morse code. Darkness imprisoning me. All that I see, absolute horror. I cannot live, I cannot die. Trapped in myself, fighting my own exhale. It's Morse code. For what? SOS. Help. Landmine has taken my sight, taken my speech, taken my hearing, taken my arms, taken my legs, taken my soul, left me with life in hell. What's he say? Kill me. Over and over again. Kill me. Don't you have some message for him, Parker? He's the product of your profession, not mine.
É incrível como essa música causa impacto em mim até hoje. E até fica um pouco tenso aqui. Mas, retornando aqui à nossa análise, vocês podem ver como a coisa vai só aumentando, vai inflando e explode nessa emoção mais raivosa, mais obscura também. E eu acho muito interessante como um clipe desse tamanho e com a temática tão angustiante conseguiu ser famoso na época que ele lançou, que acabou projetando Metallica, colocando o clipe até na MTV. Vamos usar aqui a letra da música também para ajudar nessa análise. Não consigo me lembrar de nada. Não sei dizer se isso é real ou um sonho. Lá no fundo, eu sinto o grito. Esse terrível silêncio me paralisa. Agora que a guerra acabou comigo. Estou acordando, não consigo enxergar. Quase nada restou de mim. Nada real além da dor agora. Aí vem o refrão. Prendo a respiração enquanto desejo morrer. Por favor, Deus me acorde. Aí você vai ver aquele tipo de estrutura que eu falei, em que a gente vai ter um momento de consciência e depois um momento de dispersão de fúria. Vai desenvolvendo a letra até chegar à intensidade daquela parte final. Escuridão me aprisionando. Tudo que vejo, horror absoluto. Eu não posso viver, eu não posso morrer. Preso em mim mesmo, o corpo é minha cela. A mira terrestre tirou minha visão, tirou minha fala, tirou minha audição, tirou meus braços, tirou minhas pernas, tirou minha alma, me deixou com a vida no inferno. Ou seja, tirou toda a minha capacidade de encontro com o mundo, de comunicação. A gente consegue perceber a intensidade dos sentimentos desse personagem na música, porque é um momento de fúria. É uma fúria contra a capacidade de existir. Aí, voltando aqui para a nossa questão, vamos aqui pensar um pouco agora o contexto histórico que era o Metallica nessa época. Para entender o contexto, acho que a primeira coisa que a gente pode perceber é o seguinte: a música utiliza a guerra como base para construir sua história. E a guerra, ela é um assunto humano que a gente nem sabe dizer exatamente quando começou, mas que é um assunto que sempre está em voga, sempre a gente está ouvindo notícias por aí. Se procurar hoje aqui, como eu fiz aqui, só uma guerra no Google, você vai ver diversas notícias falando de conflitos, de possibilidade de guerra. E o Metallica é uma banda dos Estados Unidos, e os Estados Unidos ele sempre foi envolvido em diversas guerras nos últimos séculos. É até engraçado como facilmente você encontra uma lista desse tipo aqui que mostra essas guerras. E no caso do Metallica, a gente tem que pensar a época em que eles viviam. Como vocês podem ver aqui, o primeiro álbum deles foi de 83, ele é uma banda que começa em 81, então eles são uma banda em que parte da juventude deles foram na década de 70. Então é uma banda que enquanto mais jovem eles viveram a década de 70 e na sua parte profissional e adulta, até chegar ao Injustice for All, eles viveram a década de 80. A história do Johnny Got His Gun vai ser referente à Primeira Guerra Mundial, mas os Estados Unidos também participou tanto da Primeira quanto da Segunda. Então, essas histórias relacionadas à Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles compõem o imaginário, eles compõem diversas narrativas na história dos Estados Unidos, que vai chegar de alguma forma na população, e isso vai incluir os integrantes do Metallica. Uma forma que a guerra vai chegar aos Estados Unidos é pelos veteranos de guerra, pessoas que participaram da guerra e que depois eles se aposentaram. E essa forma de sair do conflito da guerra pode ser semelhante ao caso do Joe, em que ele volta com uma condição de dificuldade extrema, ou pode ser participando da vida ativa, em que essas pessoas vão voltar à vida social nos Estados Unidos, conversando, contando histórias. Essas pessoas vão contar para os seus filhos, para os seus netos, e essas informações vão se difundir na sociedade e vai compor parte do imaginário dessas pessoas que têm sobre a guerra. Outra forma também vai ser a guerra pelos produtos culturais. Vocês vão ver que temos aqui diversos filmes relacionados à guerra só aqui, que eu separei daqui da década de 80. O Platoon aqui, por exemplo, ele é muito interessante, que ele vai demonstrar uma degradação humana na guerra, assim, que poucos filmes mostram, mas também vai ter filmes de heroísmo que vão tentar fazer propaganda para valorizar a guerra. E devemos lembrar que nessa época ainda estávamos na Guerra Fria. Tá aqui as bandeiras dos Estados Unidos e da União Soviética, que são os maiores representantes dessa disputa em que havia entre o capitalismo e o socialismo, e o confronto direto entre essas potências fazia com que as notícias relacionadas a essa disputa sempre fossem ativas dentro da mídia. E temos que lembrar que essa questão da Guerra Fria, ela é impulsionada pelos problemas econômicos do mundo. Na época, ali na década de 80, o Ronald Reagan, ele era o presidente que vai atuar por grande parte, ele vai sair no começo de 89, e ele foi responsável por implementar um tipo de política de cunho neoliberal, muito influenciado pelo que a Margaret Thatcher vinha fazendo na Inglaterra. Gente, esse vídeo tá difícil sair. Fui interrompido 2 vezes e a luz deu pico 3 vezes aqui.
Mas vamos lá, para valer a pena, curte, compartilha aí para ajudar. E agora retomando essa questão da Guerra Fria, ela é muito importante. O historiador Eric Hobsbawm aqui, ele vai dizer que o século XX ele é composto por 3 momentos. O primeiro vai se chamar a Era da Catástrofe, que vai ser a primeira parte do século XX, referente ali à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tem o segundo momento, que vai se chamar de a Era de Ouro, que vai estar ali por volta da década de 40 e o início da década de 70, que vai ser um momento em que para os Estados Unidos vai ser de grande desenvolvimento econômico e estrutural. Vai ser um momento que a gente vai falar de bem-estar social, do desenvolvimento do emprego, do direito trabalhista, e tudo isso vai produzir a ideia de bem-estar social. E o terceiro momento, que é o que a gente está falando aqui, ele vai chamar de desmoronamento, que vai ter uma crise global impulsionada por a crise do petróleo e a descentralização econômica e uma ascensão do neoliberalismo que vai tirar as estruturas de segurança da sociedade. Então vai ser um período de instabilidade sentida. E aqui está o livro para quem tem curiosidade. E aqui eu fiz um resumo rapidinho sobre o contexto ali de Los Angeles da década de 70 e 80, que você pode também expandir isso para todos os Estados Unidos. Mas no geral vai ter uma desindustrialização progressiva, fechamento de fábricas e o deslocamento dela para outros países devido à descentralização econômica que vai favorecer você mover a sua estrutura de produção para outros países para pagar salários mais baixos, por exemplo. Tem uma crise do petróleo, principalmente a 73 e 79. Como vocês podem ver aqui no gráfico, ela tem um impacto muito curioso. Vocês podem ver aqui que tem uma subida muito drástica aqui no valor do petróleo, na primeiro ponto aqui em 73, né, que o galão passou a valer mais de $3 e subiu em 79, já chegou a $31 na época. E vocês podem notar que isso também está associado ao posicionamento dos Estados Unidos em diversas frentes de guerra pelo mundo. E como eu disse, essa estrutura da mudança no país, que vai mudar devido à ascensão do neoliberalismo, principalmente no governo do Ronald Reagan, isso tudo vai fazer com que a economia mude. Ela deixe de se basear na indústria e ela comece a se direcionar aos serviços, ao entretenimento e às finanças, que seria a financiarização da economia. E esse período todo, tudo isso aqui vai gerar uma estagflação, que é uma crise econômica junto de uma inflação, como eu falei, devido a essa crise do petróleo e todos esses movimentos econômicos da época. E isso vai gerar uma mudança nos Estados Unidos e em Los Angeles principalmente, vai ter aqui muitos problemas estruturais que resultam no aumento da violência urbana, aumento das drogas, precarização do trabalho e problemas imobiliários como a gentrificação. Muitos filmes ali a partir da década de 80 e 90, ao retratar Los Angeles, é sempre um lugar de muita crise, muita violência urbana excessiva. E esses problemas sociais vão levar à produção de diversos materiais culturais. Tem uma categoria aqui chamado filmes de crime, né? Baseado em Los Angeles, né? E tem aqui uma diversidade de filmes que é baseado na estrutura de violência pública de Los Angeles. E a questão do petróleo, que foi um problema para os Estados Unidos, como eu falei aqui, mas na verdade ele é um problema mundial. Inclusive a gente está aí lidando com essa situação novamente. Mas vocês podem ver aqui, em 1973, os Estados Unidos era o líder da produção de petróleo no mundo. Mas poucos anos depois, já em 75, ele é ultrapassado pela União Soviética. E como eu comentei, era um momento ainda de Guerra Fria. E ela vai se estender, esse domínio soviético sobre o petróleo, e esse domínio soviético sobre a produção do petróleo, ele vai se manter por muito tempo, até ali mais ou menos em 89, 90, que é o período do lançamento do álbum do Metallica. Ou seja, é um grande indicativo de que as notícias sobre a Guerra Fria ainda se mantinham e os conflitos relacionados a petróleo pelos Estados Unidos ainda se mantinham durante toda a década de 70 e década de 80. Para vocês verem como os Estados Unidos estava sempre em contato com esse tipo de conflito, tá aqui uma fotinha aqui do Donald Rumsfeld, enviado pelo Ronald Reagan para fazer um acordo com Saddam Hussein como um representante, como um aliado ali nos conflitos ali que envolve o Oriente Médio e o domínio sobre o petróleo. Então, retornando ao contexto de Los Angeles, que é o contexto que vai formar os integrantes da banda Metallica, a gente vai ter uma cidade com diversos problemas estruturais. E no lado da música, o Metallica ele é influenciado por bandas da época, que é o Diamond Head, o Motorhead, Black Sabbath, o Iron Maiden e o Judas. Então, direcionando aqui para a história do Metallica,
a gente vai ter uma banda que ela vai começar mais ou menos enquanto projeto em 81 e vai se formar em 83 aqui com o Kill Them All. E nesse período a banda vai estar tentando buscar uma identidade dentro de uma cena e ela vai estar ainda consolidando o seu som aqui entre o Kill Them All e o Hide the Light. O Master of Puppets já vai ser um grande marco e o Injustice for All, que é o álbum que tem o One, ele vai sair em 88, 5 anos depois do primeiro lançamento. Mas a banda, ela vai estar amadurecendo seu som durante esse período aqui principalmente. Só que no Kill Them All, no Ride the Light, no Master of Puppets, a banda ainda participava de um underground musical. Então ela não participava do circuito principal da música. E esse trabalho que o Metallica foi fazendo, desenvolvendo-se a cada álbum, é parte do desenvolvimento do thrash metal, que é um gênero musical baseado muito na velocidade, na agressividade dos riffs, na bateria pesada e nos vocais com bastante drive, bastante arranhado, que a gente fala, né? Pra quem não sabe, outras bandas que são referências do thrash metal é o Megadeth, é o Anthrax, é o Slayer. Mas o mais importante é que essa popularidade inicial aqui do Metallica e do thrash metal, ela surge muito por uma oposição a todos os tipos de músicas que estavam acontecendo na época. Até mesmo as outras formas de heavy metal e o hard rock que passava. Não era simplesmente uma oposição com a música pop leve, era uma oposição também a outras músicas pesadas. Só que é o seguinte, quando você chega num local demonstrando que você é diferente, que você tem uma identidade única, que você está trazendo algo novo, tem que mostrar o que novo era isso. E o filósofo sociólogo francês Pierre Bourdieu vai nos ajudar a entender um pouco isso. E o Bourdieu ele tem dois conceitos que nos vão ajudar. Primeiro, a ideia de capital simbólico. A ideia de que você também pode demonstrar valor a partir de um status, a partir de uma condição de pertencimento dentro de um grupo. E uma outra coisa importante de Bourdieu seria a noção de distinção, que a gente pode falar que é uma diferença. Mas a questão aqui é o seguinte, se o Metallica ele queria afirmar sua identidade enquanto diferente, ele precisava criar coisas para produzir uma distinção em relação ao que já existia. Só que ele não faz só isso dizendo que ele tem diferente. Ele faz isso também apontando o dedo na cara dos outros e dizendo aquilo que eles consideram ruim, aquilo que seria de menor valor. Aí o Metallica vai fazer o seguinte, assim como os outros grupos de thrash, eles vão dizer, nós somos mais rápidos, nós somos mais nervosos, nós somos mais furiosos. E é isso que eles vão tentar levar pro show. Um tipo de juventude que tenta substituir os velhos lentos. Aí vocês vão ver, vale a pena até escutar o primeiro álbum do Metallica, que é o Kill Them All, que é um álbum que vai estar aqui mostrando Metallica com uma música raiva pra época e que demonstra uma raiva que não é muito comum, até mesmo dentro do heavy metal. E vocês podem ver isso até mesmo no nome das músicas. No Remorse, Sem Remorso, Procurar e Destruir, Milícia do Metal, Jump in the Fire, Pule no Fogo. Só pra gente citar alguns, né? E um outro fator importante, antes da gente falar do Injustice for All, é falar aqui do Master of Puppets. O Master of Puppets, ele é um álbum que ele vai puxar uma sonoridade de guitarra diferente, e isso só vai existir por causa de condicionantes materiais da tecnologia da própria guitarra que mudou. E às vezes isso não é muito considerado pelas pessoas quando vão falar do Metallica. Quando a banda começou, nos primeiros álbuns, ela vai utilizar esse amplificador aqui, que é um Marshall JCM 800, que era um amplificador muito utilizado pelas bandas de rock e hard rock da época e considerado aquele que tinha o maior peso e agressividade. Só que o Metallica estava procurando uma forma de produzir um timbre ainda mais agressivo. Então ele vai utilizar algumas estratégias, como a utilização de alguns pedais para aumentar o ganho sobre os amplificadores, mas o que vai mudar realmente é a pesquisa da banda por novos amplificadores. Aí que vai aparecer no Master of Puppets uma sonoridade baseada nesse amplificadorzinho aqui atrás, que é o Mesa Boogie. Deixa eu pegar uma outra foto aqui pra vocês. Que seria esse cabeçote aqui, que vai realmente dar uma dimensão sonora diferente para o Metallica. E eles até utilizam uma configuração muito curiosa. Não sei se vocês estão vendo essas chaves aqui. O que acontece com ela desse jeito? Isso aqui é um corte de médio na guitarra, numa frequência bem específica e um aumento nos graves. Se vocês escutarem o Master of Puppets e o Injustice for All, ambos os álbuns vão estar com uma sonoridade muito específica da banda. Se você comparar com álbuns da época, parecia realmente que tinha uma perspectiva ali do grave na guitarra bem diferente. E essa consolidação sonora que o Metallica procura construindo na distinção, na diferenciação que se opunha às outras bandas, a banda vai conseguir muito sucesso com essa proposta. Eu achei aqui uma resenha muito interessante do Master of Puppets da época aqui, feita pelo
pelo Tim Holmes da Rolling Stone. Vou ler aqui pra vocês verem que interessante. O Metallica pegou a matéria-prima crua do heavy metal e refinou toda aquela porcaria, a fanfarronice arrogante do cock rock e o imaginário de masmorras e dragões medievais, direto do lixo. Em vez dos habituais gestos de ejaculação em formato de estrela do rock e da palhaçada cafona do showbiz, os integrantes do Metallica despejam puro terror apocalíptico. As versões dele do heavy metal é o som da paranoia global. Para eles, não existe o lá do escapismo. Ele jamais promove a ideia de que o rock em si seja algum tipo de método de salvação ou transcendência. Pelo contrário, sua fúria esmagadora oferece um análogo sonoro aos terrores que suas letras definem. O Metallica mantém o ditado do metal de que nada tem sucesso como o excesso. E como se fosse para provar isso, as 8 músicas de Master of Puppets somam pouco menos de 1 hora. Claramente esta banda tem muito a dizer. Antes de continuar, queria contar uma curiosidade aqui. Por volta de 2001, 2002, um colega apareceu com esse vídeo aqui do Metallica tocando Fade to Black em 85. E não sei como é que ele conseguiu, deve ter sido por algum desses downloads da época, né? Mas eu dei um jeito de pegar meu HD, copiar o clipe dele, né? E eu ficava vendo esse vídeo aqui infinitas vezes, gente, querendo aprender o solo do Kirk Hammett e tudo mais. E eu ficava viajando nessa galerada aqui, tá vendo, ó? Com o isqueiro levantado, aproveitando o momento da música. Era o meu sonho na época participar de um show assim. E isso aqui é bem legal, que é o ingresso do show que eu mostrei pra vocês de 85, onde você pode ver aqui que o Metallica tá com o nome bem destacado entre as bandas daquele momento, o que também demonstra como a banda já estava sendo bem vista dentro do cenário do heavy metal internacional. Só que o que vai acontecer? Durante esse período, o Metallica ele vai ter uns problemas aqui na mudança pro Injustice for All. Vai acontecer em 86, um ano depois do lançamento do álbum, um acidente de ônibus com a banda, onde o baixista Cliff Burton ele vai morrer. E isso vai gerar algum tipo de trauma na banda relacionado ao tema. Algumas pessoas vão até dizer que isso vai afetar a produção do Injustice for All. Quando vocês escutaram Injustice for All, ou não sei se vocês perceberam quando a gente ouvia o One no começo do vídeo, que o som do baixo ele não está muito claro, muita parte do peso, ele vem do bumbo, da bateria e da própria guitarra. O baixo está um pouco omitido. Dizem que isso foi uma medida da banda pela não aceitação ainda da morte do Cliff Burton. Mas essa questão relacionada à morte do Cliff Burton e não aceitação é muito uma especulação. O que vocês vão perceber ao escutar o álbum é que ele realmente tem uma diferença sonora muito com o que acontecia na época. Eu diria que ao mesmo tempo que a gente não ouve tão bem o baixo assim, o bumbo fica bem proeminente. Aí depois, quando vocês escutarem, pode comentar aí o que vocês acham disso. E o Injustice for All vai chegar. Lembrando que o Metallica estava com uma ascensão no heavy metal e que, de certa forma, esse álbum Injustice for All, o 4º álbum, ele estaria simplesmente consolidando o sucesso do Master of Puppets. Porém, quando o Metallica faz o clipe de One, ele dá uma virada na chave e ele vai popularizar-se a partir de uma ideia que ele vai capitalizar tudo em cima dessa generalização aqui do álbum. Primeiro, se vocês olharem aqui já na capa do álbum, vocês vão ver já muitas informações importantes. A gente tem aqui a fala "E Justiça para Todos", com a imagem da Estátua da Justiça ao fundo, uma balança carregada de dinheiro, a personagem da Justiça ela está vedada, amarrada, roupas rasgando, quebrando e a espada dela também amarrada para não ter ação, o que acaba sendo uma grande metáfora da percepção de justiça da época, que na verdade a gente pode pensar como uma percepção de justiça de todas as épocas, na verdade. E esse álbum tem uma história interessante que vai mostrar a percepção do Metallica sobre o mercado, principalmente a figura do baterista Lars Ulrich, que ele que vai pedir ao Stephen Gorman, um artista que estava morando na Alemanha, para fazer esse tipo de arte. E para vocês verem como a realidade material, aquilo com o que o artista vive, influencia sua arte, o Gorman, ele estava vivendo na Alemanha na época e ele se inspirou numa estátua que ele via no Tribunal Superior em Frankfurt. E também o Gorman, ele vai falar que ele vinha muito no Glyptotek, né, que é um museu de arte greco-romana que ficava na Alemanha. Então fica muito evidente da onde ele se inspirou para fazer a capa. Mas eu tô chamando a atenção para essa capa aqui porque ela demonstra simbolicamente uma percepção sobre a justiça. A justiça que é uma instituição que está sempre em
impondo diversos sistemas sobre as pessoas, ela é percebida com grande antagonismo social. Por quê? Assim como Michel Foucault vai lembrar a gente, ela é uma instituição de poder que ela vai operar seletivamente. E o que eu quero dizer com isso? É que vai ter uma percepção subjetiva de uma injustiça estrutural. E a justiça vai ser aquela instituição que vai realizar uma vigilância sobre nós e vai causar uma percepção de que, olha, se você fizer alguma bobeira aí, a gente tá de olho em você. Eu acho que a grande questão que isso traz, e talvez seja a grande sacada do Metallica aí, é que quando você fala de injustiça, da noção de justiça, todo mundo tem uma percepção subjetiva diferente, que ela vai conseguir olhar para essa arte aqui e para todas as letras do álbum e se associar àquilo como se fosse pertencente àquilo. Porque uma pessoa pode tanto reclamar de uma justiça trabalhista, problemas de salário, uma vigilância excessiva da polícia sobre a comunidade pobre, mas também pode ser de outro espectro político. Tem pessoas que vão falar que a justiça está errada, que o STF está exagerando e esse tipo de coisa. E tem sempre uma percepção de contradição nesse aspecto. E que a percepção do que é justo ou não, ele tem uma grande subjetividade envolvida. Apesar que tem algumas coisas que há um senso comum. Por exemplo, aqui na arte, vocês podem ver que está ali a balança com o dinheiro. Então, há uma percepção que se você for rico e você puder comprar a justiça, ainda mais se ela estiver vendada, você vai conseguir se beneficiar comprando a justiça de outras pessoas. E como a gente vê por aí, as notícias que tem pessoas ricas dando golpes que afetam diversas pessoas e nada acontece com elas. E essa percepção de justiça, ela causa um mal-estar, ela causa uma percepção negativa sobre a sociedade e os dispositivos que a fundamentam. E isso vai causar um tipo de angústia sobre as pessoas, que é o que o Metallica vai capitalizar aqui em cima desse álbum. Ou seja, o que eu quero dizer, essas percepções de injustiças, mesmo que o Metallica não fale claramente quais são, ela pode ser consumida pelas pessoas. E no caso da One, as injustiças estão direcionadas à questão da guerra, porque a guerra ela é um fenômeno que ela afeta cruelmente as pessoas que estão envolvidas direta nela. Estou falando dos soldados que ou morrem ou são traumatizados pela vida toda, assim como eu comentei dos veteranos lá atrás, mas também temos as vítimas locais e, além disso, a destruição da infraestrutura local, aonde se destrói fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, a infraestrutura rodoviária, destruição de pontes, ou seja, uma destruição que afeta a vida logística das pessoas também. Então, o sofrimento da guerra, mesmo que por tabela, ele vai causar um incômodo generalizado e trazer a reboque diversas questões morais e existenciais, sobre o direito da vida, sobre o que é a vida em si, por que viver, por que lutar, sobre como somos empurrados por um sistema também, que nos ilude, nos incentiva a fazer coisas que não queremos. E esses sofrimentos que a guerra traz, essas angústias, essas questões, eles vão criar um tipo de ressonância na época. Vai ser um tema procurado pelas pessoas. E o Metallica, sendo uma banda de sua época, percebendo esses afetos circulando, essa possibilidade, eles vão utilizar isso tanto para expressarem, como para capitalizar em cima, para criar um produto de consumo. Ou seja, ao mesmo tempo que vai propor uma música de resistência, ou seja, uma música anti-guerra, o Metallica também ele vai estar vendendo essa proposta anti-guerra. Ou seja, ela não existe somente pela vontade anti-guerra, ela surge também como um produto de consumo. E aí tem algo que eu quero falar com vocês e que eu vou repetir em outros vídeos. A arte ela não vem do nada, ela surge a partir da realidade concreta em que as pessoas vivem. Então o Metallica, ao fazer essa música, eles fazem por causa de uma realidade que os contorna pelo que eles vivem, e isso vai ressonar em pessoas, isso vai ser algo que as pessoas vão sentir afinidade porque é uma realidade que elas vivem também. Ou seja, arte não é uma magia que surge do nada, ela surge a partir do trabalho dos artistas. E o One, mesmo sendo o primeiro clipe que o Metallica produziu e sendo uma banda que estava saindo do underground, ele vai figurar entre os clipes mais tocados da MTV. E eu acho isso curioso porque a MTV na época ela tinha um costume de censurar alguns vídeos que tivessem alguma temática problemática. E o One, mesmo falando
falando de eutanásia e do desejo de morte, e também de falar desses horrores da guerra de um jeito muito sensível, ele ainda acabou passando na MTV por anos. E toda essa popularidade do One, ela vai acontecer por quê? Lembra que eu tava falando lá da questão da justiça, de ser uma temática que ela pode ser generalizável, e que a questão da guerra, ela também era um fator de curiosidade da época. Isso tudo que a gente tá explorando. Então, lembrando que eu falei pra vocês, tem um contexto histórico, a guerra sendo sempre um fator de curiosidade para a humanidade, ao mesmo tempo que havia a Guerra Fria, também tínhamos diversos problemas sociais acontecendo, tanto em Los Angeles como nos Estados Unidos, uma mudança do paradigma econômico, e a gente tem aí a ascensão do Metallica em cima desse contexto em que ele cria uma própria rota dentro do universo do heavy metal, onde ele vai criar uma identidade, ele vai produzir distinção, vai tentar se diferenciar dos outros músicos, e ele vai fazer um salto no Injustice for All, utilizando uma temática que pode ser generalizada para muitas pessoas, e no caso da One também, e vamos ter uma entrada no mercado musical consolidada pelo clipe musical da One, que é um clipe que vai fazer realmente a passagem do Metallica para uma entrada consolidada dentro da indústria cultural. E analisando todos esses fatores, inclusive a escuta da música, pelo qual ela ajuda a gente a entender qual produto estamos falando, a gente vai perceber que a guerra é um sistema complexo e que ela mexe com a nossa imaginação, a injustiça e a justiça também, mas que a questão da guerra, ela vai produzir um tipo de afeto que a gente procura explorar, a gente procura entender. E a gente vai lembrar que nesse contexto todo que a gente está comentando, as pessoas vão olhar para a guerra pelas televisões, pelo videogame, pelos filmes, e vai sempre ser algo fantasioso. Alguns vão fruir, então, as experiências de One, as experiências do filme, a partir de uma percepção de glória da guerra. Ou seja, o clipe do One, apesar de demonstrar uma desgraça da guerra, pessoas vão ver glória naquilo. E outras pessoas vão pensar na guerra como um problema, porque essa música vai possibilitar uma experiência de um sofrimento que vai poder produzir uma alteridade, uma empatia relacionado a esse tipo de conflito no mundo. E algumas pessoas podem ouvir o One apenas para fazer uma gestão emotiva de algum momento da vida, de certo modo contraditório e hipócrita mesmo, no qual a pessoa vai usufruir dessa experiência de guerra para sentir sensações, modular os sentimentos e voltar para a vida comum. O que eu quero dizer, escutar essa música não garante o engajamento político das pessoas em relação a ela, ainda mais quando ela é vendida enquanto produto cultural vinculado ao Metallica, que é uma banda que na hora que o assunto político vem à tona, eles têm uma tendência a não se posicionar. Então, ao comprar, você não se sente realmente participante de um processo político. Mas assim, bem, eu lembrei aqui que no caso do Rage Against the Machine, as pessoas têm tendência a ouvir até a música deles sem pensar no aspecto político, né? De qualquer modo, eu acho que a gente consegue perceber como o One, ele produz um produto estético muito consolidado e ele consegue trazer certas tensões de experiências de guerra, de momentos. Então essa música, ela acaba sendo importante para muitas pessoas por diversos motivos. E ela acaba sendo uma grande sacada de mercado porque ela consegue atingir diversos aspectos políticos. E não sei se vocês perceberam, eu coloquei qual a relação disso com a minha vida. E eu trouxe o One para ser o primeiro vídeo do canal porque ela é uma música muito especial para mim. Por volta de 2001, mais ou menos, eu tive alguns problemas com depressão, eu estava em um processo de juventude muito complexo e eu um dia na casa de um irmão meu, ele tinha esse clipe em uma fita VHS. E eu já tinha visto esse clipe antes, mas nunca com muita atenção. Eu não era particularmente tão fã assim de Metallica na época. E nesse dia eu pude ver esse clipe, foi de um jeito diferente. Eu fui observando as falas do filme e naquele momento eu já podia entender porque eu tinha um inglês um pouquinho melhor e eu fui meio que compreendendo aquele contexto. E eu entrei tanto na música aquele dia que aquilo ficou perturbando em minha cabeça. Eu simplesmente não consegui dormir e eu fiquei me remoendo, pensando nessas temáticas, tentando, de certo modo, um sentimento parecido com o que o James contou na entrevista e aquilo me incomodou a noite inteira, não consegui dormir direito, porém no dia seguinte eu estava olhando as coisas diferente. Eu falei, e eu percebi o potencial da música de nos fazer pensar
pensar sobre questões que às vezes parecem muito distantes e a gente criar uma relação de alteridade com ela. Aí eu comecei a olhar para o universo da música diferente e desde ali então comecei a aprender a tocar guitarra, virei músico e estou aqui conversando com vocês. Então eu era uma pessoa que estava numa certa depressão. Depois desse dia, muitas coisas fizeram sentido, entrei no universo da música e eu, de certo modo, posso dizer que uma música que salvou a minha vida naquele momento. Alguns vão dizer que eu estou aumentando muito e talvez seja verdade, mas tem uma coisa curiosa sobre essa música. Se vocês olharem os comentários em reacts ou nos clipes dela, você vai ver sempre pessoas comentando em como essa música fez elas pensarem a vida de outra forma. E também vocês vão encontrar pessoas, ex-soldados, comentando sobre essa experiência e quão significativa aquela música é para eles depois eles terem voltado para a guerra. E essa experiência ela é tão poderosa que o Metallica ele vai tentar trazer um pouquinho da guerra também para o show. Aqui nessa luz amarela forte aqui é uma labareda grande que eles levam para o show. Então vai começar a música, vai vir aqueles sons do helicóptero durante o show e vai subir aquela labareda de fogo. Quando eu fui no show do Metallica, eu tava próximo o suficiente que eu senti o calor daquela labareda lá em cima do palco em mim. Aí você já vai ver o que é uma banda que tem grandes condições materiais para produzir experiência. Eles têm uma grande equipe especializada de engenheiros sonoros, técnicos, etc., para produzir aquele tipo de experiência. E também vai ter que ter profissionais para garantir a segurança para que aquele tipo de fogo não cause danos a alguém e gere um prejuízo ainda maior. E dessa forma o Metallica ele vai trazer um pedacinho da experiência de guerra também para o show, lógico que de um modo imaginativo, ilusório, não real, mas que ele vai transformar a guerra em um produto consumível, um produto para entretenimento, o que vai tornar grande parte dessas angústias, desses sentimentos que as pessoas têm sobre guerra no mundo, também em produto consumível. E a gente vai ter as possibilidades já comentadas. Algumas pessoas vão se sentir incentivadas ainda mais à guerra, outras vão ir contra a guerra e algumas vão simplesmente experienciar, fazer um agenciamento estético e sair daquela experiência. Aí o que a gente vai ver, né? Que é uma forma então da gente capitalizar em cima dos afetos da guerra e que de certo modo a percepção de resistência que a música tem, ela vai acabar se fragmentando tanto que vai ser difícil a gente recompor isso. E todos esses sentimentos que eu estou falando, eles vão fluir pelo álbum, que é uma proposta nada calma. As músicas são longas, de uma banda que se propõe a ser rápida, e naquela resenha que a gente leu, era elogiado o fato de o álbum não ser grande. Só que aqui ele já vai passar de 65 minutos, e é um álbum que ele vai exigir do ouvinte uma atenção muito grande, por temáticas pesadas relacionadas à justiça, à perseguição, às dificuldades de viver num mundo opressivo, ao mesmo tempo que as músicas vão ter muitas variações e uma instrumentação muito densa, sonora, como eu já comentei, com amplificadores com muita distorção, que na época não era algo muito comum. E além disso, acho que vale contar que o álbum ele vai explorar também muita tensão harmônica, mesmo com guitarras distorcidas. E aí, gente, foi uma jornada muito interessante para mim revisitar o One desse jeito mais analítico. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma crítica, falam, compartilhe o vídeo e se vocês tiverem alguma sugestão, pode comentar aí, pode ser de filme, pode ser de música, o que vocês acharem interessante. Então, obrigado a todo mundo que veio até aqui e até mais.